plantação dele de avareza. Picúnia, Estava na rua de ricos e pobres, tonastonomia, reis e rainha. Nada tem Mercury, Cupidum, Tudo obedece ao Tornar. dinheiro. Azulita, em latim, no português azulejo. Porque esses painéis têm o nome azulejos. E no século XX, nós, pais e mães de família, na inocência, quando tinha o dinheiro, que rebocava a casa toda e botava o piso, minha casa está toda azulejada. Chamava vizinho, parente, quem bebia, fazia uma festinha de casa, uma feijoada, minha casa está toda azulejada. Não sabendo que a história vem mais de 400 anos atrás. Essa história vem de Portugal, azulejo. agricultura, No latim é chamado de azulita. azuletas. Esses painéis, todos eles vieram de Portugal, enumerados, né? Um por um, e aqui eles se colocaram na parede. Estão bem conservados porque recentemente foi aberto ao público e o convite ficou 5 anos fechado para restaurar os painéis. Essa parte aqui fala sobre poder universal. Aqui o rei, tudo, o poder está subordinado do poder, a Deus da virtude e sabedoria na mitologia grega. Esse foi um filósofo muito famoso na Europa, Diógenes, que vivia dentro dos túneis, barris. Né? Era no barril com um cachorrinho. Isso mesmo. Ele era um cara com muito conhecimento de filosofia, mas só que ele vivia na pobreza. Anexo ao convento está as torres da igreja, que é de 1750. Se você tem uma pessoa do vídeo, é que eu pegar uma foto do casal, a melhor foto é essa aqui, ó. Para pegar vocês dois, pegando o convento com a igreja, caçasqueira, né? Então pode fazer depois, sabe? O melhor é esse aqui, ó. Tanto que nós faz. Vamos seguir, vamos fazer um vídeo. Essa terceira parte, pessoal, fala sobre a morte. A morte é igual para todos. A verdadeira filosofia é meditar sobre a morte. Ali, depois da morte, essa ideia. Essa terceira parte fala sobre a morte. Com a morte, tudo se deve deixar, depois que tu morre, deixa tudo. Né? Que a morte dentro da família. Ali a morte levando aquela árvore, retratando a árvore da vida, o foro de vida. Ela levou o pai de família. Aí chorando está a mãe e os filhos. Com a morte se deixa tudo. Na morte, na religião familiar. Aí o simbolismo da atmosfera. Nós mudamos as 4 fases da vida. Aqui vocês vão se identificar onde vocês estão. Início de vida, criança de 0 a 12 anos. Adolescente de 13 a 24, 25 anos. Aqui é a terceira idade, que não é velho nem novo, tá como eu, né? De 45 para cima. E aqui é a quarta idade, de 60 a 100. Que eu tenho uma sogra de terceiro grau aqui, aparecendo daqui a mais 2 anos. Então, o tempo voa, minha novamente. Minha novamente quer dizer que ele não volta. Valete Irrequo Canile Tempus. Todas as frases estão em cima em latim. Daria Senecta Palavra escrita durante o Brasil colonial. Interessante. Muito Vamos ver interessante. agora a sacristia mais rica da igreja do Brasil, com um grande acervo de móveis em Jacarandá. A sacristia. Tudo isso que está nessa madeira escura é jacarandá, madeira de lei. Esse trabalho foi feito aqui na Bahia, em 1710, e eles eram muitos exploradores. Exploravam as terras brasileiras, terras da capital colonial, que era a Bahia. Encontraram uma madeira estranha, reforçada, forte, começaram a usar essa madeira para fazer móveis, cadeiras e mesas. Aí dá-se o nome da árvore, jacarandá da Bahia. E ela tem na Mata Atlântica, né? Daí veio o nome Região dessa madeira e começaram a pegar ela e exportar para a Europa, toda a Europa.
Madeira de lei, Jacarandá da Bahia. A segunda madeira ou árvore que mais os portugueses prosperou. A primeira foi o pau-brasil, depois o jacarandá. Da Bahia, que foi aqui que eles encontraram 80% dessas árvores, né? Jacarandá da Bahia. Aqui é onde eles guardavam joias das famílias. As famílias tinham uma grande confiança nos padres, nos freis, que dava para guardar as joias da família. Famílias que pertenciam a essa igreja. Né? Você sente o cheiro bem forte da madeira Da ainda. madeira, E também eles botam produto para evitar insetos. Inseto. Essas portas também, elas... Essa porta é do século XIX. Século É uma XIX. madeira muito parecida com um pau-d'arco, né? É. Ou uma saranduba. Ela é bem resistente. Aqui dá acesso ao convento. O visitante não tem acesso porque o convento está em atividade. Moram aí 15 padres franciscanos. Por que ele... Entendo. Mas tem os visitantes que chegou aí a acessar até os aposentos dos padres. Uhum. Aí eles proibiram o acesso. Entendo. Então agora, a igreja mais importante do Brasil é beleza e quantidade de ouro. Igreja e convento dos franciscanos. Acabou com isso aqui no aqui. Não tá no CD. Em 1708 é lançada a pedra fundamental para construir num país que eles já tinham feito todos os trâmites, toda a burocracia, a igreja mais rica do Brasil. Assim como vocês são de que cidade? Itiruçu. É da Bahia? Itiruçu, Bahia, próxima a Jequié, próxima a Jabocá. da cidade, Sim, sim. Itiruçu. Lá em São Paulo, há uns 10 anos atrás, a Igreja Universal lançou a pedra fundamental para construir aquele grande templo, né? Templo de Salomão. Sim, sim. Ele lançou a pedra e sabia o que ia fazer ali. Eu quero fazer essa simulação para que vocês entendam que quando eles lançaram a pedra aqui, eles sabiam que iam fazer a igreja cheia de ouro. Em 1750, 48 anos depois, eles inauguram a igreja mais rica do país e a terceira no mundo, em beleza e quantidade de ouro. Igreja e convento de São Francisco. Essa, tudo banhado a ouro. Tudo banhado a ouro. Foi gasto aqui 800 quilos de ouro para E- decorar toda a igreja. Tudo aqui é da época? Tudo é da época, é de 1750. Quando 1750. Esse ouro vinha de Minas Gerais, que foi lá De Minas. que encontrou as Sim. minas de ouro. Né? E aqui está, pode filmar aqui. A pedra fundamental? Sepultura, não, Não. aqui é a sepultura do português mais rico da América Latina. O coronel Garcia Dávila. As terras dele começavam no litoral baiano e ia até o Maranhão. Ele foi o benfeitor dessa igreja, dessa Era da ordem, né? capitania hereditária da isso época. mesmo. Que começava aqui da Bahia Maranhão. O Nordeste brasileiro pertenceu a esta família, família Pereira de Albuquerque, associada às famílias dos Dávilas. Pereira de Albuquerque. Era para eles religiosos uma honra ser sepultado no altar da padroeira da Bahia, que hoje é da Bahia, mas na época era de todo o Brasil. Imaculada Conceição ou Nossa Senhora da Conceição. Nossa da Glória, Piedade. Essa da Piedade, o artista português se baseou em Michelangelo e fez a mesma obra de arte, só que em madeira de cedro. O italiano fez em pedra de Carrara. Essa imagem aí, ó. Então, as outras sepulturas são também de famílias de benfeitores, uns menores, quadradinhos, porque eles eram enterrados em pé, deitados, só os benfeitores. Camila Tomás de Melo. Manuel Quaresma foi o arquiteto e decorador da igreja. A pintura no teto, todos os quadrados, né, os quadros, em estilo caixotão, 28 molduras estilo caixotão. Feito por Joaquim Antônio Franco Velasco, português. Outra coisa que chama atenção na história dessa igreja é que foi necessário 2.000 escravos para ajudar a construir e decorar ela.
2.000 escravos. 2000. 2.000 escravos. Ainda hoje funciona? Tem Não, missa? Normalmente. Normalmente? Hoje teve missa pela manhã. Na próxima terça-feira, depois de amanhã, vai ter missa pela manhã e pela noite. Entendo. Funciona normalmente. Outra coisa que chama atenção aqui, os santos feminino, a nossa direita assim, a nossa esquerda, santos masculino. Durante as missas, as famílias sentavam separadas. De um lado os homens, do outro lado as mulheres. E aí indicava através da figura feminina? Entendi. Que as mulheres ficavam desse lado, do lado de lá os homens. Porque daqui para lá está na direita, mas se nós for no sentido ocamó, a direita fica para os homens, a esquerda para as mulheres. É sempre aquela onda de aquela burocracia, sistema muçulmano. Daqueles tempos, né? Mulher, para ele lá, né, como Não era muito importante. Era importante, mas em segundo lugar. Era isso. É que Era isso que eu queria os dizer. homens, você vai ver que o benfeitor, a maioria é tudo homem. As mulheres eram só as senhoras que auxiliavam eles, mas a igreja só aceitava homens, como o coronel Garcia Dávila. Sim, sim. Em cima, casal, você vai ver em cima das capelas os brasão. Tá vendo aqui, ó? Se vier para identificar as famílias de benfeitores. Os brasões são diferentes. No outro lado também, ó. Cada capela ficava aí uma família para assistir a missa. Eles assistiam a missa dentro da capela. E quando Então morria, eram dos feitores? benfeitores. Benfeitores. Esse nome também vem do latim, que quer dizer cooperador e colaborador da igreja. Entendo. Benfeitor. Então eram aquelas pessoas que davam Praticamente recursos. quase tudo para a igreja, recurso. Doava terrenos, doava casa para a igreja, ajudava a manter a igreja com seus bens. Né? Doavam os escravos para Os poder escravos também trabalhar. para ajudar a construir, para decorar. A primeira santa negra na história da igreja, Santa Efigênia. Santa Efigênia, ela é uma santa que viveu numa época muito distante da nossa, no início do século I, no tempo de Cristo, né? Só que a Bíblia não relata ela, pois a segunda história da igreja, ela era doméstica do evangelista São Mateus. Antes mesmo de ele se converter como evangelista, ele era um cobrador de imposto. Provavelmente ela era da Etiópia. Isso, com certeza, tem conhecimento dele. Gosta um pouquinho de história. Porque a Etiópia, não sei se você sabe, ela passou a ter relação com a igreja e com o povo de Deus quando o rei Salomão, o homem que mais casou no mundo, casou com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá, que é Sabá era Etiópia. Etiópia, Etiópia hoje que a gente vai. aí que eles se convertem. Tinha muito Quando contato. quando ela diz ao rei, o seu Deus vai ser o meu Deus, o Deus do meu povo. Isso. Aquela novela que passou na Record, ela volta para lá sozinha. Mas ela leva a fé cristã para a Etiópia. E aí rola muita conversão, né? É o judaísmo da época. Observa aqui atrás de vocês que o piso é diferente. Aqui ficavam as mulheres negras, chamadas de mucamas. Elas vinham à igreja acompanhar as famílias e ficavam nessa capela. E não Era só cimento aqui, né? Só cimento. Quer dizer, na época eu não sei se era cimento ou se era outro barro, material. Né? Um piso mais simples. Uhum. Porque Isso aqui também era da época ou foi colocado não, aqui é depois? do início do século XX. Século Porque XX. aqui nesse local havia pisos de madeira de jacarandá, igual a sacristia. Entendo. Toda Sim, piso de sim. jacarandá. Acontece que a madeira não resiste Não para existe, pisar. muitas pessoas usando, os fiéis, durante o decorrer dos séculos, aí se acabou. Aí em 1910 a igreja retirou o jacarandá que já estava ruim e botou esse piso em xadrez. Entendo. Isso aqui era para lavar as mãos? Batismo? Água benta. Água benta. Uma para a mulher e a outra para os homens. Quando o casal chegava aqui na igreja, se benzia e sentava sozinho. Quer dizer, aqui ficavam os homens, cá ficavam as mulheres, ali ficavam as escravas, que eram as escravas que viviam. Reto em direção ao Tamó, mulheres, homens da direita e mulheres da esquerda. À esquerda. E as escravas, você falou as mucamas, que eram as chamadas, as que cuidavam das casas, né? Ficavam aqui. Ficava lá. E aqui, você vê que o piso também é idêntico ao outro. Sim. Ficavam os homens negros, que eram chamados de serviçais. Nessa parte, então, ficavam os homens negros. Também havia separação. Eles entravam e saíam por esta porta, né? Os escravos domésticos, que veio a igreja acompanhar seus senhores. Isso ficava para a oração na época ou isso foi colocado depois? Como o convento está ativo até o dia de hoje,
Eu já estou aqui no Pelourinho há 30 anos como guia turismo historiador do bairro. Eu alcancei, até os anos 2000, padre franciscano, uma vez por semana, terça-feira à tarde, antes das missas. Ele se assentava aqui e voluntariamente vinha um fiel, se ajoelhava e conversava com ele. Boa tarde, senhor padre. Existe uma grande reverência, né? Isso. Principalmente nos interiores da Bahia. Você vê que na época do cangaço, do Lampião, ele matava qualquer um. Um padre, ele Um padre respeitava. não, o padre. Santo. Meu padrinho, padre Cícero. Era o padre Você já Cícero assistiu o filme Lampião? Eu assisti lá de há Juazeiro quatro do vezes, Norte. Eu gosto, admiro. E ele odiava o candomblé. Ele chamava de heresia. Ele era católico, mas odiava o candomblé. O filme que eu assisti dele, que ele mata um feiticeiro. O feiticeiro amaldiçoa ele. Botar ali na árvore. Essa caixinha. Você via pra botar esmola até hoje. Ah, botar tá. moeda, botar valor aí. Entendi. Ele é o pão dos pobres. São Benedito, primeiro franciscano negro, nasceu na Itália, na Sicília. Viveu toda a sua vida religiosa em Palermo, também na Itália. Provavelmente ele era imigrante africano. Não, ele nasceu Ou na Itália. descendente. Ele nasceu na Itália porque seus pais eram escravos de uma família, escravo doméstico de uma família italiana. Ah, Como os entendi. italianos, desde aquela época até hoje, são religiosos, aí eles abraçavam, pegavam esses escravos, só que eles não escravizavam como eles eram escravizados no Brasil. Como os ocidentais aqui, né, que faziam barbaridade. Aí ele pegou esse casal aí de negros, ele gera São Benedito, a família, por ser religiosa, entrega ele em nenhum convento de Capuchinho. Ele vive toda a sua vida dentro desse convento. Após a morte dele, imediatamente o Vaticano reconheceu ele como santo e o canonizou. São Benedito, também conhecido como santo curandeiro. Aquela criança que ele leva na mão branca não é o menino Jesus, é uma criança de nobre, que ele rezava. Entendo. Festa para a criança. Naquela época, hoje nós chamamos de maurado, essas coisas. Sim, sim. O santo do casamento. Santo Antônio. De Lisboa, o onde ele português. nasceu, é português. E Santo Antônio de Pádua, onde viveu sua vida religiosa. Era o mesmo ou era É outro? o mesmo, é o Ah, o mesmo. mesmo. Porque ele nasceu em Portugal, mas viveu a sua vida religiosa na Itália. Porque a igreja lá de Roma o canoniza ele como Santo Antônio de Pádua. Lá em Portugal eles têm como Santo Antônio de Lisboa. Ah, entendo. É Então, lá quando ele nasceu. em Portugal, é Hoje Lisboa. existe um pequeno contraste ou uma guerra santa entre português e italiano. Porque o português diz que ele é nosso, o italiano diz que é dele. Há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, eu estava aqui com um casal de brasileiros explicando sobre o Santo Antônio. Aí quando eu falei Santo Antônio de Pádua, tinha uma senhorinha portuguesa, mais ou menos seus 65 ouviu? anos, 70. E não gostou. Não gostou, ela ouviu, aí chegou assim por trás, me cutucou assim. Não, guia, ele é o Santo Antônio de Lisboa. Aí eu falei, poxa, eu vou pesquisar. Aí eu vi lá a história dele na enciclopédia do Google, né? Que fala que ele nasceu em Portugal, em Lisboa, com o nome de Fernando Bulhões. E mais tarde, o padrinho de casamento, de batismo dele, dá o nome dele de Antônio. Naquela época o padrinho podia alterar o nome chama afilhado, né? Afilhado que hoje isso está fora de moda. Antigamente padrinho era um respeito. Eu tinha um padrinho. Ô, meu padrinho, eu pensei meu padrinho de manhã, de tarde, de noite. Era um segundo pai, uma como se espécie de fosse segundo pai, pai. segundo pai. Era alguém que assumia um compromisso, que se caso o pai ou a mãe morresse, eles assumiriam. É verdade. Mano. Você mora fora do Brasil, está com sotaque de estrangeiro? Não, eu moro aqui. Olha só. Então ele foi batizado como Santo Antônio de Lisboa, pelo seu padrinho. Mas o nome dele era Fernando Bulhões. Lá em cima está o santo da igreja, ele foi o fundador desta ordem, São Francisco de Assis, tirando Jesus da cruz. Rex. Aquela expressão retrata o encontro do homem com Deus. E no meio do altar-mor está o maior lampadário do Brasil, feito em prata de lei. Prata, né? Ele pesa 80 kg de prata. Ele foi feito em Portugal e doado por um dos benfeitores da igreja. No meio do lampadário está essa luz que ela retrata o Santíssimo e quer dizer também que a igreja está em atividade, né? Ali está
famílias tradicionais, reis, rainhas e governadores e os cantores, o coro da igreja. Ah, cantava lá do alto. Por tradição religiosa, o Cristo, ele fica de costa, de frente para o coro e de costa para o altar-mor. Porque entra de lá para cá e sai. Entendo. Eu vou mostrar para vocês aqui na saída uma pintura em perspectiva. Ah, uma coisa, deixa a câmera ligada para ele mostrar aqui. Observe a parte íntima dos anjos. Está vendo aqui? Eram tiradas, né? Vocês observam que foram retirados, né? Sim, sim. Durante a decoração da igreja, por ter aqui 2.000 escravos ajudando a construir e decorar ela, por ser a decoração toda feita à mão, em madeira, decorada, talhada, eles fizeram os anjos com sexo masculino e feminino, com os órgãos expostos, genitais. Esses anjinhos que estavam nos púlpitos, todos os dias durante as missas, os fiéis observavam o padre pregar. E eles ficavam aqui. E sempre vão perguntar ao padre por que esses anjos estão com sexo masculino e o feminino. Aí o padre, com muita interrogação, mandaram retirar os órgãos genitais dos anjinhos. Os que estão ali, ó, vocês vão observar que continua ainda os órgãos Ah, genitais. sim, verdade. Ali é o feminino. Olha o masculino lá, tá vendo? Sim, sim. Mas escondido, porque antigamente, para os fiéis, a igreja funcionava do púlpito para trás. Do púlpito para frente, aqui é um local que ninguém gostaria de estar. Assim, mesmo vivo e depois de morto, que era o cemitério da igreja. Tudo isso aqui era o cemitério, de uma ponta a outra, onde era sepultado os nobres. Era um local doloroso, onde no momento que o pessoal ia enterrar os seus familiares. Então, não tinha acesso aqui, por isso que ele deixou os anjinhos aqui. Eles estão aqui porque estava escondido. Esses fiéis não o perguntavam mais por quê. Aqui atrás de vocês estão os santos, os deuses da mitologia grega, conhecido como Atlantes, Iscariate. Esse aqui representa o pobre, cabelo grande, barbudo, com uma cara de tristeza, de miséria e fome, sem camisa, sem sapato. Atrás está o rico, bem vestido, ainda com uma coroa na cabeça de pena, né? Sapato, a expressão um pouco diferente da do pobre. O artista, na época, vendo as famílias que se sentiam as mais poderosas, faz essa obra de arte. E sobre ambos, que são seres humanos, as colunas salomônicas, que no sentido religioso representam o pecado que está sobre a humanidade. O que quer dizer que todos nós somos pecadores, tanto o pobre quanto o rico. Na capital de Salvador, 15% da população baiana vive nessa situação aqui, ó, extrema pobreza. 15%. Se você chegar aqui agora em uma favela em Salvador, um local que não tem saneamento básico, não tem nada, tem homens, principalmente homens e crianças, sem camisa, sem sapato e alguns até com fome. Aqui na capital de Salvador. Né? E 15% da população da cidade de Salvador vive acima da riqueza. Posso citar o nome de um deles que moram aqui na capital, Ivete Sangalo, que mora aqui pertinho no Corredor da Vitória, o Belmarque, né? Esses são os baianos super ricos, que estão entre os 15 mais ricos da Bahia. E 70% deles, esse 70% está entre eles, eu, vocês, que nós somos o que? De classe média, média baixa. Isso. Já nós não estamos inclusos nem os 15 da miséria, nem os 15 da riqueza. Nós estamos no meio, que é 70% baianos, média, classe média e média baixa. Isso. Né? Você entender aí, né? 1774, de autoria de José Joaquim da Rocha. Esse artista, filho de português, estudou na Itália durante 8 anos. Quando retornou ao Brasil, nessa mesma data, começou a pintar esse belíssimo teto. Agora você vai observar o teto, os santos franciscanos, e vão passar desse lado para o outro observando. Vocês vão perceber que os santos nos seguem. Em modo de Deus. Em perspectiva. O olhar deles, aqui no cantinho, você vai observar que a face do santo está bem para o outro lado.
assim vocês passam para o outro lado, para poder pelo meio. A segunda perspectiva, casal, é a primeira ali no meio. Essa foi. Eu vou observar como é no final e vamos girando ela. Fazer um giro de 180 graus observando a tela. Isso não vai ver. E ela de todas as posições que você vai, você vê ela observando você da mesma forma. É uma das nossas fotos em perspectiva tridimensional do Brasil dentro da igreja. Esse artista estudou na Itália em escolas de ilusionismo. Então, lá ele aprendeu essa arte, né? Em 3D do século XVIII. Muito bem. Isso aí não sai que eu explicar a fachada para vocês. A fachada da igreja tem oceano coberto. Vou explicar a fachada para vocês. Vamos Já passamos então. pelo Lacerda? Ainda vou pro Lacerda ainda. Eu vou chegar ali, porque a fachada não é essa não. É uma fachada que está ao lado, que levou 100 anos coberto. Vocês viram pelo dia que eu agora. Viram, aqui para pagar o hotel. Entendo. Quanto mais até os olhos jogam essa coisa. Ah, nós já entramos aí. Acho que eu vou explicar a fachada. A fachada. É a sim. fachada. Interessante a fachada. Ela, essa igreja é considerada a única no Brasil. Olha aí, mano. Que tem uma fachada trabalhada no estilo barroco, plateresco e espanhol. Vou chegar lá. Por favor, o celular pega bem. Fachadas igual a essa na Espanha, em Salamanca, Cidade do México e no Peru. Me fez lembrar realmente aquelas igrejas do México, do Peru, que a gente vê nas fotos, né? Faz lembrar. As igrejas nesse estilo primitiva está na Espanha. Porque foi lá que nasceu essa bela obra de arte, no século XIII, o tradicional e famoso barroco plateresco espanhol, na cidade de Madrid, em Salamanca, universidade muito famosa na Espanha. A fachada da faculdade lá em Salamanca é toda desse trabalho, plateresco espanhol, pedra de cantaria de areia. Em Espanha, Cidade do México e no Peru. O que chama atenção é que toda essa bela obra de arte, até 1932, estava assim, lisa, totalmente escondida, igual a fachada lateral. A igreja contrata um eletricista em 1934 para colocar cabo elétrico, tá ali, ó. Quando o eletricista começa a bater na parede branca que escondia a fachada, cai um pedaço do reboco e ele percebe que por trás da parede branca havia outra fachada. E assim começaram a limpar. E eles levaram 8 anos para tirar todo o cal que estava sobre a fachada. Observe que existe resíduo ali na coluna de cal. É isso, Ali também, durante a limpeza da fachada, destruiu, em cima da pequena porta caiu um pedaço, quebrou, e aquele detalhe das folhas de acanto, elas foram quebradas durante a limpeza da fachada. Então, é o famoso barroco plateresco espanhol. E será porque estava escondido aí? Em 1810, as igrejas do Brasil, elas sofrem uma transformação, uma mudança de estilo. Do estilo barroco, que era famoso no século XVIII, para o neoclássico. O neoclássico seria Aquilo ali. um estilo mais simples, o estilo social do século XIX. Então, para que a fachada não ficasse exposta à sociedade da época, eles acharam melhor esconder ela. Só que não fizeram, depois que escondeu, que tapou toda a fachada, não fizeram documentos para as próximas gerações. E em 1932, por acaso, ela é descoberta através de um eletricista que veio colocar um cabo elétrico na fachada, né? Então, ela foi coberta não por causa de vandalismo, não
por causa de piratas nem corsários, mas porque esse estilo ficou fora de moda e fora de época. Em 1813, eles mandaram fazer essa muralha para a proteção da igreja e da fachada, mas não por medo de vandalismo, mas por proteção. Em 1828, o estilo praticamente se torna extinto. Aí eles, todo mundo que passava falava, principalmente os nobres que moravam nessa região, que o bairro hoje, o Pelourinho, foi o primeiro bairro burguês do país, o primeiro bairro nobre. Aqui morou o primeiro governador geral, do primeiro palácio de governo, morou o segundo da Costa, morou o terceiro, e esse bairro ficou como capital colonial do Brasil durante 214 anos, quando foi transferido para o Rio em 1763. Então todo o riquíssimo do Brasil morava na Bahia e no Pelourinho. Então aqui estavam as igrejas mais ricas, as fachadas mais ricas, as casas mais decoradas. Por isso que é o maior conjunto colonial da América Latina. É reconhecido pela Unesco, Patrimônio da Humanidade. Então, chefe, aqui vai seguir o nosso roteiro até pelo vocês já foram, né? Até o elevador, que siga a explicação. No final, vocês ajudam com o meu trabalho. Que o guia autônomo, essa igreja não tem guia. Aí uns que são credenciados. Como é o seu nome? Jorge do Pelô. Aí no final lá do elevador, você valoriza o trabalho do guia. A cultura não se paga, se valoriza. Vamos seguir para ver a